Então, tá bom. Então, agora aqui pelo Face. Quem tá pelo Face, se puder me retornar, falar se tá dando pra assistir. Entrou? Tá bom. Então, diz, só tira isso aqui pra mim, pra eu sentar. Bom, Insta tá ok, Face também tá ok. Então, deixa eu sentar aqui, mais perto. Ó, então a gente tava falando sobre a possibilidade da trombose, que a gente não quer que o paciente hoje fique mais parado, tá bom? Então, a gente quer que vocês caminhem no pós. Então, no pós é sempre um repouso parcial, tá? Ele não pode ser um repouso totalmente deitado, totalmente sem ter o que fazer. Então, eu quero que o paciente levante. A Rose Silva falou que tá travando de novo. Poxa, agora que pra mim tá normal. Tá ok, Geise? Aqui pra gente agora tá parecendo normal, Rose. Então, eu vou continuar. Bom, então hoje é repouso parcial, tá bom, pessoal? A gente tem que ter muito cuidado. Quais são os fatores de risco para esses pacientes podem acontecer de ter trombose? Então, fator de risco: paciente acima do peso, paciente que usa anticoncepcional. Então, todas as minhas pacientes, a gente pede para parar o uso do anticoncepcional. Tem que ter essa conscientização, não ter relação sexual sem preservativo para não engravidar no pré-cirúrgico, tá? Pode acontecer. Então, tomar bastante cuidado. Tabagismo também aumenta o risco de trombose, tá bom? Então, é uma coisa que a gente não deve operar paciente tabagista ou o paciente deve suspender o fumo antes, tá? Então, isso tudo é fator de risco. Obesidade também é fator de risco e a cirurgia em si também acaba sendo um fator de risco. Então, a gente tem que tentar controlar todos esses fatores de risco para ter um bom resultado cirúrgico, uma baixa taxa de complicação, tá bom? Tá dando certo? Tá. Thaís, você tá me ouvindo? Aqui você escreveu, travou de novo. Geise e Andréia pelo Face tá ok, né? Acho que tá dando. Tá. Ó, uma outra pergunta. Então, eu tô continuando, tá, pessoal? Vocês vão me posicionando. Então, vamos lá. Obrigada, Rose. Então, tá. Então, eu só terminei de falar, se alguém perdeu, sobre a questão do pós, que a gente não deve ficar muito tempo parado para não aumentar o risco de trombose, tá bom? Aí, outra pergunta: posso voltar ao trabalho? Há quantos dias? Então, eu já respondi em torno de mais ou menos 7, 10 dias. Se for só lipoaspiração, se tiver alguma outra cirurgia associada, o que vai fazer esse retorno ocorrer vai ser a outra cirurgia, tá? Tem como fazer lipoaspiração no pubis? Então, pubis é aquela região mais próxima das partes íntimas. Sim, dá pra gente fazer a lipoaspiração. Normalmente, quando faz abdominoplastia ou quando faz lipoaspiração de abdômen, é uma região que a gente já lipoaspira junto, tá? Então, dá sim pra gente fazer lipoaspiração na região do pubis. E uma pergunta bem legal também, ó. A gordura retirada pode ser usada em outro lugar do corpo? Então, joia. Todo mundo tem muito essa dúvida. Então, me falam assim, qual que é a diferença de lipoaspiração ou de lipoescultura? Então, quando a gente usa a gordura para colocar em outra região, a gente tá falando sobre lipoescultura, tá? Então, quando a gente faz um enxerto de gordura, que é a retirada dessa gordura do lugar que foi lipoaspirado, essa gordura ela vai ser tratada, vai ser limpa, lavada, às vezes centrifugada para ser colocada num novo local. Então, aí a gente está falando de lipoescultura. Isso a gente pode fazer em várias regiões do corpo. Hoje, por exemplo, eu fiz uma blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra. E eu posso fazer enxerto de gordura na face. Então, a gente fez uma lipinho no abdômen, tiramos em torno de 80 ml, né? Aí, a gente lavou a gordura, tratou para colocar de novo no rosto. Então, a gente pode, paciente que está fazendo outra cirurgia, associar uma lipoaspiração menor para a gente poder enxertar em outra região. Então, aí a gente está fazendo uma lipoescultura, tá bom? Então, tem várias regiões do corpo que a gente pode colocar. Hoje a gente fez essa do rosto, por exemplo. No começo da semana a gente fez um enxertinho glúteo. Então, a gente tirou a gordurinha das costas.
e a gente colocou um pouquinho no bumbum para dar mais contorno. A gordura é muito bacana porque ela dá contorno, então ela melhora a aparência da região. Quando a gente lipoaspira as costas, por exemplo, você já cria uma curvatura melhor, porque você está tirando aquela gordurinha localizada. E quando você acrescenta no glúteo, faz uma curvinha a mais, então aumenta mais ainda esse contorninho da região, então melhora ainda mais. Então, quando a gente tem a indicação de enxertar, a gente consegue otimizar ainda mais o resultado só da lipoaspiração, tá? Então, se o paciente tem indicação, é uma excelente possibilidade, tá? Outras regiões que a gente também pode usar o lipoenxerto, o enxertinho de gordura, por exemplo, que a gente faz bastante associado à prótese de mama. Então, às vezes o paciente tem a pele muito fina ou é muito magrinha. Antigamente a gente só tinha a possibilidade de fazer submuscular, então abaixo do músculo, para tentar disfarçar um pouco o perfil dessa prótese, para deixar o mais natural possível. Hoje a gente pode enxertar essa gordurinha na região de dentro, na região medial, nessa região do meio, entre as mamas, para deixar essa pele mais grossa e fazer com que a gente tenha um contorno mais natural. E o lipoenxerto também ajuda na prevenção do rippling. O que é rippling? Rippling é quando a gente vê aquelas ondulações da prótese. Então, se o paciente tem a pele muito fininha, essas ondulações ficam mais visíveis. E quando a gente faz o lipoenxerto, o enxertinho de gordura, eu consigo engrossar um pouco essa pele e essas ondulações ficam mais camufladas, tá? Então, é uma região que a gente também pode usar o enxertinho de gordura. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Se homem pode fazer? Claro que pode. Gostei dessa pergunta. A gente fala muito meninas, mulheres, né? Mas, gente, cada vez mais comum os homens operarem, fazerem procedimento, né? Então, claro, com certeza pode fazer sim, tá? A gente usa de táticas um pouco diferentes para não deixar o corpo feminino, né? A gente tem que deixar com cara de homem, né? Mas com certeza a gente pode fazer sim. Idade mínima. Existe idade mínima ou máxima para fazer lipoaspiração? Mínima, assim, é interessante a gente conversar com a família quando é um adolescente, quando é um paciente muito jovem, porque é um procedimento cirúrgico, né? Então, assim, a gente não pode fazer, eu não recomendo fazer em pacientes muito jovens. Por quê? Não porque tenha uma contraindicação específica em si, até pode, mas o paciente normalmente está numa fase de transição, de conhecendo melhor seu corpo, de entender como é que funciona essa parte hormonal. Então, é uma fase muito instável emocionalmente. Às vezes, o que incomoda hoje, daqui 6 meses não incomoda mais. Outra coisa pode incomodar daqui 6 meses. Então, na adolescência, eu geralmente não indico fazer nenhum procedimento cirúrgico, tá bom? Exceto casos muito pontuais que atrapalham demais a vida do paciente e que a família esteja de acordo com aquilo, que entenda que aquilo de fato é um problema, tá? Mas se não, o recomendado é a gente esperar um pouco mais essa maturidade psicológica e até do próprio corpo, esperar o estirão, esperar pelo menos ao redor de 16, 18 anos, quando o corpo já está mais próximo de formado completamente, para a gente depois ter um bom pós-cirúrgico, né? O paciente não ficar insatisfeito e às vezes descobrir que na verdade não era aquilo que incomodava, eram outras coisas. E idade máxima, não. Idade máxima, o que vai definir não é a idade em si, mas como é que o paciente está em questão de saúde, se está tudo bem, né? Às vezes a gente tem paciente com 40 anos cheio de medicação, com várias comorbidades, vários problemas de saúde descompensados, e paciente de 70 que tá tudo bem, tá controladinho, não toma nenhum remédio. Então, eu não acho que a idade não não define, tá? Uma outra pergunta da parte masculina. Para a ginecomastia, pode ser feito lipoaspiração? Então, ginecomastia é quando o homem tem a mama aumentada, tá? Isso pode ser a custas de glândula, a glândula masculina acabou crescendo, ou pode ser por acúmulo de gordura na região. Se for por acúmulo de gordura na região, a gente pode fazer a lipoaspiração do tronco dessa região para diminuir
esse abaulamento, esse aspecto de mama no homem, tá? E em alguns casos também a gente faz associado. Às vezes o paciente tem gordurinha e tem glândula. Então você faz lipoaspiração e também faz a retirada da glândula na mesma cirurgia. Então, para a ginecomastia que tem um componente gorduroso, pode sim ser feita a lipoaspiração, tá? Vamos lá. A outra pergunta que tá aqui, mas acho que eu já respondi, ó. Como é feito o enxerto de gordura e em qual região pode ser feito? E pode ser associado a lipoaspiração com outras cirurgias? Pode, é muito comum, né? A lipoaspiração, ela pode ser uma cirurgia única ou muito comum a gente associar. Então, a gente pode associar com várias cirurgias. A gente pode associar com cirurgia de mama, com abdominoplastia, que é a cirurgia do abdômen, que é bem comum essa associação. Eu diria que acho que é a mais comum de todas. A segunda mais comum hoje em dia, no meu caso, é a pálpebra, com um enxertinho de gordura, porque você já consegue dar um outro aspecto para a face, você já consegue rejuvenescer o paciente melhor do que se você só estivesse fazendo a cirurgia em si da pálpebra. Então, você consegue trazer um ar mais descansado, fazer preenchimento de regiões que estão precisando, tá? Então, a gente pode sim associar a outras. Agora, eu vou dar uma rodada aqui para ver o que vocês me mandaram. Como se chama a cirurgia plástica das pálpebras? Rose, chama blefaroplastia. É um nome difícil, né? Mas é blefaroplastia, com B, tá? Que foi até o tema do nosso papo de plástica da semana passada. Se você conseguir acessar pelo Face, geralmente fica carregado, tá? O vídeo para vocês depois conseguirem assistir. Deixa eu rodar aqui. Acho que agora estabilizou, né? Tô vendo aqui que alguém tinha inscrito. Acho que não tá travando mais. Peraí que eu tô procurando aqui se alguém mandou pergunta. Tinham me mandado a Karina, inclusive, né? Ó, você faz vibrolipo também? Como funciona? Então, ela tinha me perguntado também qual que é a diferença da vibrolipo para uma lipoaspiração convencional. O vibrolipo, ele é um aparelho que ele faz vibrações e ele auxilia o cirurgião durante a cirurgia. Então, o vibrolipo, quando que normalmente a gente acaba usando? Quando eu tenho ou uma lipoaspiração secundária ou terciária, que já fez duas, que vai fazer a segunda ou a terceira vez, porque a região já tem fibrose, então não é mais aquela gordurinha tão macia, já tem endurecimento daquela região. Então, o vibrolipo é um aparelho que, ao vibrar, facilita a retirada dessa gordura. Então, qual que é a vantagem da gente usar o vibrolipo? O cirurgião sofre menos, porque já tem a vibração ao aparelho associada, então você não precisa fazer tanto esforço para tirar aquela gordurinha, tá? Então a gente normalmente indica para lipoaspirações nessa situação, que já fez 2 ou 3 vezes, tá? Tem um inconveniente, como tem a vibração do aparelho, se você for precisar fazer um procedimento cirúrgico depois, então, por exemplo, fez a lipoaspiração e vai fazer uma abdominoplastia. Essa vibração, ela permanece por um tempo, né? A gente sente essa vibração por um tempo. Depois que parou de fazer a lipoaspiração, você se sente vibrando ainda um tempo. Então, a precisão, para você depois dar ponto, segurar, é um pouco mais... É mais difícil, é um pouco incômodo. Não que seja difícil, você consegue operar normal, mas é um pouco incômodo para o cirurgião. Então, normalmente, o vibrolipo a gente usa para situações assim mais específicas, tá? Quando tem alguma fibrose ali naquela que seja mais difícil a gente fazer uma lipoaspiração convencional, tá bom? Eu pretendo fazer a minha. Rose escreveu: eu pretendo fazer a minha e muito inchada. Não entendi. Escreve de novo para mim, por favor. Enquanto isso, eu vou olhar aqui no Face se tem alguma coisinha. E a gente tem mais 2 minutinhos, tá bom, pessoal? Quem quiser fazer mais algumas perguntas, pode mandar, que aí a gente termina com essas últimas aqui.
Inchaço, demora para sair? Demora. Resultado de lipoaspiração não é rápido, tá? A gente fala em torno de 3 meses para começar a ter um resultado próximo do que a gente gostaria de ver, mas mais próximo do ideal em torno aí de uns 6 meses, tá? Então a lipo, ela demora pra gente ver. Então não dá pra gente fazer um mês antes de ir pra praia. Não vai tá legal. Vai tá inchado, às vezes ainda vai ter um roxinho. Não vai dar pra pôr aquele biquíni que vocês estão querendo. Então quem tá se programando pro verão já é bom fazer a cirurgia logo, tá? Porque demora mesmo. É claro que se a gente tá... Ai, gente, desculpa. Se a gente tá pensando no pós-cirúrgico, a gente já vai estar fazendo também drenagem linfática, que vai ajudar, vai melhorar, vai fazer esse edema reduzir mais rapidamente. Mas existe um processo natural do corpo, que demora aí em torno de 3 a 6 meses. Obrigada, Déia. Eu falo muito, né? Aí depois eu tuço muito também. Olha, a Nanda Machado tá me perguntando: é normal apresentar ondulações após a lipo? Pode acontecer, normalmente, se o paciente não fez a drenagem no pós-cirúrgico, se já é uma lipoaspiração secundária ou terciária, quando você já não tem aquele tecido mais tão homogêneo, já pode acontecer algumas ondulações. Ou às vezes, se essa lipoaspiração, se a paciente tem a pele muito fininha, pode aparecer um pouco essa ondulação. Se engordou depois no pós-cirúrgico também, ou se emagreceu muito no pós-cirúrgico, pode acontecer. Se de repente fez uma lipoaspiração mais superficial também, é mais comum de aparecer. Então, o que a gente tem que ter de objetivo, de resultado pós-lipoaspiração? A intenção é a gente trazer um melhor contorno corporal, que o paciente se sinta melhor, que eu tenha uma melhora da aparência global. Agora, a intenção não é deixar pele e músculo, tá? A gente tem que deixar uma quantidade de gordura suficiente e que seja saudável e que seja bonito, tá? Ninguém é só pele e músculo e não fica legal. Se você tentar fazer isso com a lipoaspiração, vai aparecer ondulação, vai aparecer um buraquinho ali e aqui, então não é essa a intenção, tá bom? A intenção é a gente dar contorno, melhora global do corpo do paciente, mas sem secar demais. Quanto mais você quer secar com lipo, maior o risco de aparecer ondulação, tá bom? Então, gente, secar é atividade física, é dieta, é ser bem regradinho. A cirurgia, ela ajuda, mas ela não faz milagre, não aparece abdômen de tanquinho com lipoaspiração, tá bom? Então, a gente tem que fazer o nosso papel, mas o paciente também tem que fazer o dele. Tem que cuidar, tem que fazer atividade física, cuidar da alimentação, porque senão a gente passa de um resultado bom para um resultado não tão legal. Então, a gente tem que respeitar um limite dessa quantidade de gordurinha que a gente tem que deixar, para evitar essas questões aí de ondulação, tá bom? Última dúvida? Você tem um percentual máximo pra gente retirar. Existe esse percentual, que ele é em torno que ele é definido pela Sociedade de Cirurgia Plástica em 7% do peso corporal, mas ainda assim 7% é muito, tá? Então, assim, raramente a gente chega nesse 7%, porque é uma quantidade bem grande dependendo do peso do paciente, tá? A última, como eu posso falar? Orientação que eu gostaria de deixar sobre esse assunto, assim, lipoaspiração não é para emagrecer, não é uma cirurgia sem risco, tem os riscos, a gente tem que quantificar esses riscos no pré-cirúrgico para saber se ela está bem indicada. Qual que é a melhor indicação de uma lipoaspiração? Paciente magro, com uma gordurinha localizada, em pequena quantidade, em pequeno volume, tá? Para dar contorno, para tirar aquilo que outras coisas não conseguiram tirar. Faz atividade física, faz dieta, mas aquela gordurinha não sai. Então, essa é a melhor indicação, tá bom? Paciente acima do peso que quer emagrecer, não é indicação de lipoaspiração. O ideal é emagrecer antes e fazer a lipoaspiração só daquilo que restar, tá bom? Eu sei que é um puxão de orelha, mas como a gente vê muitas coisas erradas acontecendo, a gente quer que os pacientes façam cirurgias seguras e tenham bons resultados. E o nome da cirurgia plástica às vezes fica
tão menosprezado ou tão banalizado, né, na verdade, por profissionais que fazem o trabalho sem ser o ideal, né? E às vezes os pacientes acreditam e acabam fazendo. Então, acho que a gente tem que ser muito transparente, ter uma boa indicação. Não é todo mundo que tem indicação de operar e a gente tem que ser sincero em falar isso também, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado. Passei 4 minutos. Desculpa pela conexão, né, de ter caído aqui, mas que bom que a gente conseguiu retomar com vocês. Obrigado pelo feedback de vocês, pelas perguntas. Obrigada pelos parabéns pelo meu dia. Obrigado, Cris. Eu espero vocês na próxima quinta-feira com um novo Papo de Plástica, tá bom? Até mais. Boa semana, bom restinho de semana. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.